Olá! Sejam todas bem-vindas a mais essa aula. Eu estou gravando uma série de aulas para vocês. Nós estamos vivendo um tempo de muitas transformações, de muitas coisas boas acontecendo, de muitas transformações acontecendo, e eu quero muito poder disponibilizar a vocês o máximo de informação, de conhecimento, de transformação possível, e por isso eu tenho gravado semanalmente aulas para vocês, para que a gente possa realmente crescer e prosperar. Eu, quando eu iniciei, né, minha busca por conhecimento da área de finanças, eu fazia assim, eu assistia às aulas, estavam disponíveis gratuitamente, e ali eu tinha a oportunidade de aprender e de botar em prática ali todo o conhecimento que era transmitido. Então, valorizem essas aulas que são compartilhadas. Eu aprendi dessa forma e eu desejo que vocês também possam aprender o máximo possível. E o tema de hoje trouxe algo especialíssimo para vocês: como multiplicar a sua renda sem trabalhar mais. Os três pilares da prosperidade bíblica. E eu tenho certeza que essa aula vai ser poderosa, essa aula vai ser muito importante para todos vocês, e vocês também vão poder destravar muitas coisas na vida de vocês. Então, bora lá saber como a gente pode multiplicar essa renda sem trabalhar mais? E eu sempre falo para trabalhar mais, né? Eu sempre falo, vamos fazer renda extra. Mas hoje eu quis trazer esse conteúdo também para vocês. Para você que está me conhecendo agora, está chegando agora no Prospere, ainda não tinha me visto, ainda não tinha me conhecido, eu sou Adriana Dias, eu sou missionária há 15 anos, recebi meu chamado em 2019, finalzinho de 2009, e fui para o seminário em 2010. Sou administradora, sou pós-graduada em gestão do terceiro setor e responsabilidade social, também na área educacional, sou pós-graduada em missiologia e também sou mestre em missiologia, e fiz uma imersão executiva acostumada a gerir orçamentos, né, de empresas, e ali, num desses ministérios, o Senhor me chamou para a área de finanças, e desde então eu tenho compartilhado aprendizados nessa área, sempre seguindo princípios bíblicos. Um pouco da minha história: em 2000 até 2009, eu trabalhava numa gráfica no Rio de Janeiro, em Botafogo, e nós atendíamos a grandes empresas. Eu trabalhava com a Petrobras, a Eu Passo, IBM e várias outras empresas de grande porte. Então, ali eu tinha uma renda fixa, mais uma renda variável. Meu salário variava em torno de 3.500 para cima, não era menos do que isso. E o Senhor me chamou no momento que eu estava faturando muito bem, né? Então eu tinha uma movimentação muito boa, e o Senhor me pediu para deixar tudo e ir para o seminário. Foi isso que eu fiz, né? No início, meu chefe não entendeu muito bem. Quando eu cheguei para ele, falei que eu ia sair. No primeiro momento, ele achou que eu ia abrir uma empresa, a minha própria empresa, e depois eu passei para ele que eu ia estudar missões. Eu ainda não tinha muita ideia do que era o que eu estava fazendo, mas eu tinha uma forte certeza de que eu precisava dar esse passo. Fui para o campo missionário, estudei, fui para o seminário, estudei, depois fui para o campo missionário, passei por alguns projetos, né? Esses são alguns dos lugares por onde eu passei. Dei aula para jovens missionários, atuei no Sonho de Mãe com mulheres, e estava em tratamento da dependência química, e nesse período podiam estar junto com seus filhos. Fui diretora de escola, e foi justamente nesse colégio onde nasceu o Prospere. Foi num período em que eu era diretora nesse colégio, e tive a oportunidade também de ser gerente executiva na área de missões e atender a projetos em áreas diversas. Isso me ensinou bastante e me deu a oportunidade de conhecer muita gente interessante. E pensando nessa aula, pode surgir a sua dúvida, né? Será que essa aula é para mim? Será que não é? Para quem é essa aula?
Eu gosto muito de trazer essa referência. Essa aula é para todas as mulheres que entenderam o poder do Senhor em suas finanças e querem viver a plenitude dele em uma vida próspera. Então, você já sabe e Deus é bom, você já teve um encontro pessoal com ele, mas você tem aprendido. E ele não é senhor só do seu coração, ele só habita no seu coração e quer levar você para o céu. Mas ele também tem expectativa de que você tenha uma vida próspera na terra. E muitas das vezes a gente deixa de lado essa parte. A nossa eternidade, ela já começou. Então, se a nossa eternidade já iniciou, é importante a gente entender e Deus tem um projeto de uma vida próspera para mim e para você a partir de agora. Então, nós vamos iniciar essa aula quebrando algumas crenças, tá? Então, muitas mulheres acreditam que para prosperar precisam trabalhar mais horas. E eu uso isso também dentro dos meus passos e fazer renda extra é importante, mas não é só isso, tá? Então, essa aula vai quebrar um pouco dessa crença. Mas a Bíblia nos mostra que a prosperidade vem de princípios espirituais mais a sabedoria aplicada. E Provérbios 10, 22 vai dizer assim: a bênção do Senhor enriquece. Tá? Então, a gente entende que precisamos estudar, precisamos ler livros, né? Estou até com um aqui pertinho de mim, eu estou fazendo um estudo agora. A gente precisa se planejar, a gente precisa se organizar, a gente precisa fazer várias coisas, mas a gente precisa também entender que a maior bênção, a bênção do Senhor, ela nos enriquece. Então, a gente precisa confiar nessa palavra. E hoje vocês vão aprender os 3 pilares da prosperidade bíblica, como vocês vão pegar esses pilares e pôr no dia a dia de vocês, e também um caminho prático para multiplicar a renda sem se sobrecarregar, tá? Então, a gente vai trabalhar nessas 3 vertentes, visando que você saia dessa aula sabendo como você pode multiplicar a sua renda sem que você precise trabalhar mais, que é o sonho de todo mundo. Bora lá. E se você tiver dúvidas, você pode pôr as suas dúvidas aí no chat. Eu vou responder depois. Também peço a você para você se inscrever no nosso canal, para você curtir essa aula e para você compartilhar essa aula com outras pessoas, tá? Para que outras mulheres também possam ter acesso a essa transformação e a gente possa fazer uma grande rede de mudança no nosso país. Porque esse conhecimento precisa chegar o mais distante possível e você pode fazer parte disso, tá bom? Então, primeiro, prosperidade não é só dinheiro. A prosperidade bíblica, ela é uma plenitude em todas as áreas da nossa vida. Deixa eu até pegar aqui para você, ó. 3 João, a carta a João está lá no finalzinho da Bíblia. Não é o Evangelho de João, tá, gente? É a 3ª carta ao João. Peraí, que minha Bíblia tá... As folhas estão juntinhas. 3 João 1, 2 vai dizer assim: amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Em outras versões vai dizer: eu oro para que você vá bem e você prospere, assim como é próspera a sua alma. Uma coisa assim, tá? Então é importante a gente entender e a prosperidade bíblica, ela é a plenitude em todas as áreas da nossa vida. E dinheiro é parte da prosperidade, mas ele não é o centro. Então, se vocês forem lá no meu Instagram, @prospere_missões, vocês vão ver lá, eu falo de finanças e fé, tá? Para mulheres cristãs. Porque para mim não existe finança sem isso. Não dá para você pensar em finanças
desconsiderando a sua fé e vice-versa, tá bom? Um exemplo disso é José do Egito. Ele multiplicou a riqueza do Egito sem trabalhar mais, mas ele usou estratégia e sabedoria de Deus. Isso está registrado lá em Gênesis 41. Você pode ler desde 37 para você entender a história desde o início, mas em Gênesis 41 você vai perceber como é que José do Egito fez para realmente multiplicar a riqueza do Egito usando a mente. E eu quero trazer para vocês 3 pilares, tá? Para essa prosperidade. Primeiro pilar, aliança com Deus. Fica muito difícil você prosperar dentro de uma visão de Deus se você não tem uma aliança com Deus. Tá? Então, primeiro você precisa reconhecer que Deus, ele é a fonte, né? E a palavra vai dizer do Senhor é a terra e tudo e nela há. Então, a gente precisa entender que ele é a fonte e buscar a direção em oração e através da palavra. Então, se você tem um desafio, se você tem um projeto, se você tem um sonho para realizar, pergunta ao Senhor o que Ele deseja para esse projeto, o que Ele deseja para esse sonho, quais são as diretrizes que Ele tem para isso, para que você possa realmente ter uma vida abençoada e transformada. Mateus 6,33 vai dizer, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, qual é a prioridade? Buscar o reino de Deus e a justiça dele. E as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas ao passo que você busca, em primeiro lugar, o reino. E qual é a aplicação prática que a gente traz para isso? Quando você inicia um plano, é importante você perguntar a Deus qual é a vontade de Deus nesse plano. Eu tenho um plano financeiro para férias. Qual é a vontade de Deus para essas férias? Eu tenho uma vontade de trocar o meu carro no final do ano. Qual é a vontade de Deus para esse plano? Então, quando você faz isso, essa pergunta a Deus, os seus planos, eles vão sendo alinhados a tudo que Deus deseja, tá bom? Então, o primeiro pilar é você ter uma aliança com Deus. Segundo pilar, sabedoria e gestão. Beleza, você está aliançada com Deus, mas você toma as suas decisões aleatórias, sem planejamento, sem buscar sabedoria, sem buscar conhecimento. Prosperidade exige boa administração. Estou lendo um livro e é muito interessante esse livro azulzinho que eu mostrei aqui, e ele fala que tudo na vida, né, tudo que Deus criou, ele criou num perfeito equilíbrio, há uma ordem para acontecer. Né? Tudo precisa estar em ordem. Então, se a gente não tem essa ordem na nossa vida, a gente começa a entrar em looping, né? A gente começa a enfiar os pés pelas mãos. Então, a prosperidade exige uma boa administração. Jesus, ele multiplicou os pães porque havia organização, né? Ele mandou todo mundo assentar em grupos. Ele falou assim, bota o povo sentado aí em grupo de 50. Tinha uma multidão. Mas como é que ele ia fazer para distribuir os pães, multiplicar os pães e distribuir se tivesse todo mundo embolado, todo mundo sem fazer uma organização básica? Como é que ele ia fazer para saber quem comeu e quem não comeu? Então ele falou, assenta o povo, primeira coisa, não foi fazer o milagre. Ele não fez o milagre e depois mandou o povo sentar. Não, primeiro ele mandou o povo sentar, separado em grupos, e depois ele operou o milagre. Então, os planos bem elaborados, eles levam à fartura. Provérbios 21:5 vai dizer isso. Tá? E uma aplicação prática para isso é importante você orçar. Você precisa fazer o seu orçamento, você precisa saber quanto você gasta, quanto você ganha. Registrar, administrar antes de pedir a Deus mais.
Eu posso até também incluir, né, nesse pilar, e você precisa ter muito bem definido o seu lugar de gestora das suas finanças, tá? Para que realmente tudo isso possa fluir e você possa prosperar. Terceiro pilar é a multiplicação através da semente, que é o princípio da semeadura. Então, a multiplicação ela vem quando a gente planta, né? Primeiro você precisa ter sementes, depois Deus ele vai prosperar essa semente. Então, segundo Coríntios 9:6 vai dizer: quem semeia pouco, pouco também colherá. Quem semeia com fartura também colherá. Então, a sua colheita ela está proporcional à sua semeadura. Então, você precisa semear em conhecimento, relacionamentos, generosidade e em investimentos. Então, pensa aí na sua vida hoje, no seu trabalho, naquilo que você faz e reflete: você tem semeado com abundância ou você só faz o que te mandam? Você leva a sério o seu trabalho ou você faz porque você precisa receber ali o salário no final do mês? Então, todo mundo faz assim, eu vou fazer assim também. Como é que é a sua semeadura? Entendeu? Então, é importante você entender como é a sua semeadura para que você possa pensar aí na sua colheita. Então, resumo desses 3 pilares. Aliança com Deus é a fonte da sua riqueza. Sabedoria e gestão é o princípio ali da organização para você multiplicar. E a sua semeadura, ela vai ativar a lei da multiplicação. Então, quanto mais você semear, mais Deus vai ter para multiplicar. E aí, pensando nesses princípios, é importante você refletir: como multiplicar sem trabalhar mais? Aí a gente vai começar agora a destrinchar isso, tá bom? Bem, primeiro ponto aqui: use o tempo atual de forma mais estratégica. Então, muitas mulheres acreditam que só prosperarão quando tiverem mais tempo, mas a Bíblia mostra que não é sobre quantidade de tempo, e sim sobre sabedoria no uso desse tempo, tá? Então, Efésios 5:16 vai dizer assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, estratégias práticas para você usar o seu tempo de uma maneira mais estratégica. Primeiro, identifique tarefas que vocês podem delegar ou eliminar. Então, será que tudo que você faz hoje, você precisa fazer hoje? Ou outra pessoa pode fazer, ou elas nem são importantes e você pode simplesmente eliminar do seu dia. Talvez você esteja gastando uma energia em algo que você não precisa fazer e deixando de pôr energia no que efetivamente é importante, tá? Então é importante você fazer essa reflexão, pensar a respeito disso, para que você possa remir o seu tempo e aproveitar melhor o seu tempo. Segundo, dedique pelo menos 15 minutos diários para organizar finanças e revisar metas. Será que você tem parado para olhar as suas finanças? Será que você tem levado a sério, né, o que você diz que deseja? Será que você realmente está comprometida em fazer as suas finanças crescerem, se multiplicarem? Ou você só diz que deseja mudar a sua vida financeira, mas o seu esforço é zero ou nenhum? Então, é importante você pensar em relação a isso, tá? Você precisa separar um tempo para revisar ali as suas finanças e também as metas. E aí você vai lá nos seus objetivos que você traçou no início do ano, ou talvez no final do ano, olhou as metas que você construiu e aí
você faz a revisão para ver se você está alcançando ou não o que você propôs. Peraí, joguei aqui, joguei para o lado aqui o passador. Transforme tempo de consumo passivo em tempo de aprendizado. E aí, consumo passivo, gente, redes sociais, TV, né? Às vezes você sai do Instagram, vai pro TikTok, sai do TikTok, vai pro Twitter, aí sai do Twitter, vai pro YouTube, e você poderia estar usando esse tempo para aprender. Se você está no YouTube, pesquisa ali os canais, né, onde você pode aprender mais sobre finanças, sobre organização do tempo, sobre a sua área de atuação, né? E tantas outras coisas assim que você pode fazer, tá? Você precisa estar sempre buscando aprender mais, em se relacionar com outras pessoas, ler, até mostrei o livro que eu estou lendo agora, espero esse final de semana já finalizar ele, né? Apesar de que esse final de semana vai ser uma correria, mas eu pretendo finalizá-lo. Então você precisa investir esse tempo da maneira certa. É engraçado a gente ver um meme no Instagram? Mas dá para a gente viver só de meme? Não dá, tá? Então, resultado, você não trabalha mais, mas faz e gera ter mais retorno. Então, o tempo que você tem ali passivo, né, de consumo passivo, você está investindo no conhecimento, e você investindo em conhecimento, você cresce, você se desenvolve, você prospera, você começa a fazer as coisas melhor, de uma forma mais ativa, e isso vai gerando em você um crescimento maior, e esse crescimento vai virar prosperidade. Segundo, invista em ativos, não só em horas de trabalho. Quem depende apenas do trabalho manual ou do tempo limitado sempre terá um teto de renda. Então, você precisa investir em outros ativos para que o tempo que você ou estiver dormindo ou você estiver fazendo outra atividade de trabalho, você também esteja ganhando. Tá? Então, a Bíblia mostra o valor dos ativos. A mulher virtuosa lá de Provérbios 31, ela investia em propriedades e lucrava com o fruto de suas mãos. Então, ela comprava ali imóveis, né? Comprava propriedades, e ela estava lá fazendo outras coisas, e aquilo estava virando renda para ela. Tá? Na parábola dos talentos, em Mateus 25, os servos que multiplicaram foram elogiados. O que apenas guardou foi repreendido. Então, a gente precisa também investir em ativos. Então, ao invés de você estar no YouTube só consumindo, produz conteúdo para o YouTube, faz ali o seu perfil ser monetizado, vai botando ali o seu material, e uma hora aquilo ali vai virar uma fonte de renda para você, seja estratégico. Se você está no Instagram, faz do seu Instagram uma nova fonte de renda. Se você está no TikTok, faz dele uma nova fonte de renda, né? Olha de uma maneira mais ampla para aquilo que você faz. Tá? E se você gosta disso, se você gosta das redes sociais, use as redes sociais a seu favor. Tá? Não só para você consumir, mas para você produzir também. E os ativos podem ser financeiros, né, que são investimentos, aplicações, então você pode investir em fundos, em ações, em CDBs e tantos outros produtos, como você também pode investir em outras áreas, como as intelectuais, criar um curso, escrever um livro, produzir algo e vai gerar uma renda recorrente para você, tá? Além disso, os ativos também podem ser relacionais, construir rede de apoio e vão te abrir portas. Então, você tem uma rede de networking. E aí, óbvio, você não vai, a partir de agora, fazer de todos os seus contatos de networking. Você vai se relacionar, fazer amizade, conhecer pessoas, mas você pode estabelecer isso como um ponto de apoio ali para
te abrir portas de oportunidade, tá? Então, você planta hoje algo e continuará gerando frutos amanhã sem exigir mais horas, tá bom? Então, é importante você fazer isso. Terceiro, tenha clareza sobre o que é semente e o que é pão. Muitas vezes a falta de multiplicação vem da confusão entre o que você vai consumir e o que você vai investir. Isaías 55:10 vai dizer assim: olha, assim como a chuva dá semente ao que semeia e pão ao que come. Pão é o que você consome para sustento imediato. As suas contas, alimentação, necessidades básicas. Semente é o que você separa para multiplicar. Poupança, quando eu falo poupança, não é poupança o título, tá? É aquilo que você poupa. Dízimos, ofertas, é o que você vai separar para multiplicar. Dízimos e ofertas, Adriana? Sim. Tudo que envolva a sua generosidade, ela também é semente que você multiplica. Então, investimentos, educação, isso são sementes. Quando você está lendo um livro, é uma semente. Quando você está escrevendo um livro, é uma semente. Quando você está fazendo um investimento, é uma semente. Então, tudo isso é uma semente. E os erros comuns: comer a semente. Gastar tudo e você ganha. Até mesmo, às vezes, o dízimo, né? Não priorizar o dízimo. E aí, e a semente você comeu. E é para oferta você comeu. Né? E semear o pão, privar-se de necessidades básicas e viver em escassez. Na semana passada, eu estava organizando umas coisas na minha casa, e aí eu abri um documento e dentro desse documento tinha R$ 50. E esse documento não é um documento que eu use sempre. Eu nem uso. Eu nem sei como esses R$ 50 foi para dentro desse documento. E aí eu vi aqueles R$ 50, na hora eu fiquei assim, esses R$ 50 é pão? Ainda nem tinha preparado essa aula, hein? É pão ou é semente? Aí eu fiquei pensando assim, bem, se eu pegar esses R$ 50 e for no mercado, eu vou comprar uma cartela de ovos e uma dúzia de banana, né? Aí eu falei, R$ 50 hoje no mercado não dá para muita coisa. Aí eu pensei, se eu for comprar alguma coisa assim para mim, R$ 50 também dá. Se eu for, eu pensei numa outra coisa assim, se eu for juntar para botar numa conta assim, talvez desse ali para 80% do valor que eu pago do meu gás e tal. Mas na hora eu senti que eu não deveria. Não era pão aquele valor. Eu falei, Deus, se eu pegar esse valor e investir no teu reino, ele vai se multiplicar. Então ele vai ser oferta. E aí eu entendi que aquilo era uma semente. E entreguei como oferta na igreja onde eu congrego. Então é importante você também pedir a Deus esse discernimento. Sabe, Senhor, esse dinheiro que eu recebi hoje é pão ou é semente? Sabe? Faz essa pergunta para Deus. Então, a estratégia ao receber a renda, separe conscientemente o que é pão e o que é semente antes de você gastar. E o resultado? Abundância sustentável e contínua. Você vai ter, porque você sabe o que é pão e você sabe o que é semente. Então, um resumo aqui desses 3 pontos que a gente viu. Os 3 pontos, eles se conectam assim, olha, tempo estratégico. Quando a gente fala de tempo estratégico, você decide melhor onde você vai pôr a sua energia. Então, você não vai pegar o seu tempo, passar 1 hora, 2 horas correndo meme no Instagram. Você está botando ali a sua energia, uma energia que você poderia estar lendo um livro ou escrevendo o seu próprio livro, tá? Então, é importante você perceber isso. Ativos. Você constrói algo e gera frutos sem depender só do seu trabalho. Às vezes eu estou na igreja e entra no meu celular ali uma venda. Eu estou na igreja, eu estou fazendo outra coisa, mas como eu tenho algo que está rodando, ele está me gerando
vendas. E separar o e é semente do e é pão. Quando você faz isso, você preserva o princípio da multiplicação. E não tem prosperidade sem você obedecer a esse princípio. Você precisa dele para você crescer, tá? E talvez você tenha olhado para isso e você tenha pensado assim, tá, mas como é que na prática eu faço tudo isso fazer sentido na minha rotina? Como é que eu pego minha rotina puxada e implanto o que você está ensinando agora? E eu quero te convidar, quero abrir a oportunidade para você conhecer a mentoria G7. A mentoria G7 é para você que está cansada de se sentir perdida financeiramente, mesmo tentando de tudo e sentindo aquele medo constante de não conquistar a sua liberdade. Você tem renda, você tem trabalho, mas ainda assim você se sente um pouco perdida, tá? Você sabe que Deus tem mais para você, mas você não sabe por onde recomeçar, vivendo a sensação de escassez, apesar de trabalhar muito e apesar de você ter a sua renda. Você fica ali como se você estivesse se afogando. E a mentoria G7 é para você que também quer viver leveza, liberdade e uma rotina financeira e honra a sua casa e a sua fé. Mas sente culpa por não administrar bem o que Deus pôs em suas mãos. Você está naquele dilema. Poxa, eu tenho aqui o meu trabalho, tenho a minha renda, mas eu não estou gerindo o que Deus pôs da maneira que eu sei e Ele deseja. Eu não estou conseguindo multiplicar, eu não estou conseguindo fazer investimentos, eu não estou conseguindo prosperar na medida que eu gostaria de prosperar. Tá? Então, como é que funciona a mentoria G7? Ele é um encontro são 6 encontros em grupo, e ela se realiza, mas o seu plano financeiro ele é personalizado, não é igual ao de todo mundo. Além disso, você tem 1 ano de acesso à plataforma Libertas, que é uma plataforma com 90 aulas, suporte diário no WhatsApp e uma comunidade com mulheres cristãs e também escolheram, assim como você, prosperar. Chega de desculpa, chega de adiamentos, chega de deixar para depois, elas decidiram prosperar. E o que você recebe além desse primeiro pacote, o que você também recebe e não dá para você botar numa balança? Ser exemplo de uma boa administração financeira para a sua família e a sua comunidade cristã, você prosperar, você faz a sua igreja prosperar, você faz o seu bairro prosperar, você faz a sua família prosperar. Alcançar liberdade financeira para dedicar mais tempo ao propósito de Deus, ter patrimônio e investimentos que garantam segurança para gerações futuras, construir um legado de prosperidade alinhado à sua fé e aos valores bíblicos, ter paz interior por saber que está administrando as finanças de forma sábia e honrando a Deus. Então, você, além de você ter lá suas aulas, de você ter um plano personalizado, existem recebíveis, né? Existem coisas que você vai receber e não dá para eu botar um preço. Eles vão muito além da entrega que a mentoria pode fazer. Tá? E eu quero trazer para vocês aqui o exemplo de uma mulher, uma amiga minha. Eu tive a oportunidade de conhecê-la na Alemanha e ela é uma pessoa que fala bastante assim de prosperidade, exala prosperidade, uma mulher muito bem sucedida, está até abrindo uma nova empresa e eu queria trazer o testemunho dela para vocês. Olá mulheres, eu sou Leia Arieira, sou empresária no segmento de cosméticos e eu vim aqui hoje para falar sobre prosperidade. Prosperidade é uma questão mental, né? Porque assim, somos todos filhos desse grande Pai, né? E Ele quer o melhor para a gente. Então, se você ainda não prosperou da forma que você queria, se você ainda não vive a vida que você queria, você precisa mudar sua mentalidade, seu mindset. E hoje tem muita coisa bacana no Brasil, gente muito interessante, com muito conhecimento para poder te ensinar isso. Livros, inclusive séries, hoje tem várias séries falando sobre dinheiro, sobre prosperidade, né? Por quê? Porque o que Deus quer? Que a gente viva o reino dele, que nem o Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino,
e seja sempre feita a tua vontade. Então a gente hoje está aqui na Alemanha com um grupo de empresários, de pessoas que começaram do zero e estão prosperando, estão crescendo, estão saindo dos seus ambientes, né, tradicionais e estão procurando novos ambientes, novas pessoas, novos mentores. E aí eu digo para vocês, mulheres, sigam a página da minha grande amiga Adriana, Prospere Missões, porque ela vai te ajudar muito nesse desenvolvimento mental e vários passos que ela vai te ensinar para você crescer e empreender, porque o mundo é cheio de abundância e prosperidade. Olá, mulheres, eu sou Leia Arieira, sou empresária no segmento. Bacana, né? A gente poder ouvir uma fala dessa e de uma pessoa e vive a prosperidade. Uma mulher muito abençoada, saiu aqui do Rio de Janeiro, foi para São Paulo, começou um negócio lá de sucesso, finalizou um negócio, agora já está fazendo uma nova empresa. Então, vale a pena ouvir pessoas que realmente vivem a prosperidade. E eu quis trazer também aqui para vocês testemunho de uma aluna que entrou no Prospere com muitas dívidas, muitos consignados, e muitas mulheres que são funcionárias públicas estão, né, vivendo essa prisão dos consignados, mas ela conseguiu romper, ela conseguiu vencer e hoje ela já está com uma carteira de investimentos acima de 15 mil reais. Então, gente, tudo bem e você passe por um momento difícil e você venha se endividar, mas você não pode ter isso como o final dos tempos, né? Você não pode achar que, entrei numa dívida, agora não saio mais. Você precisa dar os seus passos para sair disso e se tornar uma investidora, e é um propósito de Deus para sua vida. E Deus, ele deseja para nós. A bênção do Senhor enriquece e Ele nos fez para a prosperidade. O Senhor, ele não nos fez para a pobreza. Um pouco antes de entrar na aula, para gravar essa aula para vocês, eu estava assistindo um vídeo e a pessoa falava assim, um empresário, né? Ele falava de algumas mentiras que contaram para a gente sobre pobreza e foi ficando. E uma dessas mentiras é nobre ser pobre. E ele falou, a pobreza não é boa para ninguém. A pobreza não tem benefício nenhum para ninguém. Não tem benefício para a pessoa, não tem benefício para o governo, não tem benefício para a cidade. A pobreza não tem benefício para ninguém. Então, não entre nesse pensamento, nessa mentalidade tão pequena de que tá tudo bem ser pobre. Não tá? Deus tem propósitos maiores. Através da nossa prosperidade, a gente vai fazer o reino de Deus avançar e nós não podemos nos acomodar nessa vida pequena, sem propósito e sem direção. A gente precisa desejar crescer cada vez mais, tá? É um propósito de Deus para mim e para você. Então, eu quero deixar para vocês a oportunidade da mentoria G7, o investimento dela hoje em 12 de 134, na verdade eu estou fazendo um preço diferenciado para quem tem assistido às aulas. O preço cheio dela é 1.497, mas na aula eu estou fazendo esse preço da primeira turma por 12 de 134, 14 ou R$ 1.297 à vista. E você pode também fazer a partir um desconto, né, à vista através do Pix, para que você possa dar esse upgrade e crescer cada vez mais. Então, eu quero muito que você entenda o propósito da mentoria G7 e você entenda o propósito de Deus para sua vida. Chega dessa pobreza que você passou a acreditar e era parte da sua vida. Você tem a sua renda, você tem o seu trabalho e agora é hora de você avançar para um próximo nível e eu quero fazer parte desse avanço com você. Então, já escaneia o QR Code aí na tela para que você possa já ir direto para a página de pagamento e para que eu possa te receber e muito feliz, né, sabendo que você está dando esse passo tão importante rumo à sua prosperidade. Deus tem propósitos para a sua vida. E talvez você fale assim, mas Adriana, 134,
Gente, eu tenho certeza, e de juros tem muita gente pagando muito mais. Mas além disso, você ainda vai receber uma plataforma, acesso à plataforma Libertas, com 90 aulas exclusivas. Tem aula sobre mentalidade, tem aula sobre a nossa missão como mulher cristã, tem aula sobre negociação de salário, se você já está na empresa há um tempo e ainda não recebeu aumento, vou te ensinar a negociar. Eu ganhei 80% de aumento na pandemia. Na pandemia, eu consegui aumentar meu salário, então eu vou te ensinar a fazer isso. Tem aula sobre renda extra, tem aula sobre eliminação de dívida, tem 90 aulas à sua disposição, tá? Para que você possa crescer, para que você possa avançar, para que você possa prosperar, e você ainda pode assistir junto com seu esposo essa aula para que a sua família cresça cada vez mais. Mas eu não tenho dinheiro e eu quero trazer alguns pontos importantes para você refletir sobre isso. Sempre há recurso para aquilo que é uma prioridade. Se você hoje, seu celular fosse roubado, ou você perdesse, ou você deixasse ele se destruir, tivesse uma queda, se destruísse, amanhã você estaria ou sem celular? Não precisa me responder, tá? Essa pergunta você vai responder para você. Aí você acha uma solução para o seu celular, mas você não acha uma solução para a sua prosperidade. O estagiário continua na mesma situação. Com juros, estresse, tempo perdido, deixando de viver os sonhos que Deus tem para você. Investir em conhecimento é abrir mão de gastar em coisas que não trazem retorno. Eu mostrei o vídeo aí da minha amiga, da Leia, a gente se conheceu na Alemanha, eu pude investir numa viagem e me trouxe retorno, me fez conhecer algo muito importante, eu queria muito, e é algo que ninguém nunca vai poder tirar de mim, independente do que acontecer. Essa viagem, meu aprendizado, que eu recebi lá, ninguém tira. O dinheiro que você diz não ter hoje é o mesmo que está indo embora em pequenas despesas ocultas. E às vezes nem é tão pequena assim, tá? Mas que você está jogando fora. E quando você decide investir em você, o retorno ele é multiplicado. E além dele ser multiplicado, ele é um retorno garantido, tá? Então, quero que você reflita sobre todos esses pontos que você tem usado como desculpa para dizer, não, depois eu faço, não, talvez não seja o momento. Pura desculpa que você está se dando para não viver o propósito de Deus para sua vida. Na verdade, você está se sabotando. Você já poderia ter avançado, mas você está adiando, tá? Então, 12 de 134, 14 para você entrar agora na mentoria G7 e já na semana que vem eu poder trabalhar com você o seu plano de ação. Gente, eu quero agradecer mais uma aula e nessa aula a gente trabalhou como multiplicar a sua renda sem trabalhar mais, né? Falamos sobre os 3 pilares da prosperidade bíblica. Essa aula eu peço que você compartilhe na sua rede de contatos, seja no trabalho, seja na sua igreja, no grupo do Pilates, eu faço Pilates, né? No grupo da sua academia, no seu grupo da família, e você envia essa aula para mais pessoas, porque essa aula ela pode transformar a vida de alguém, essa aula ela pode trazer libertação para alguém, e você pode ser o canal de bênção para essa pessoa, para mudar a vida dessa pessoa. Deus ele tem planos para a nossa vida. Jeremias 29:11 vai dizer, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, planos para te dar um bom futuro e te fazer prosperar. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Nada diferente disso está vindo da parte de Deus. Se hoje você não está vivendo planos de prosperidade, é porque você não está vivendo os planos de Deus. Não existe nada diferente disso. O nosso Deus é Deus santo, poderoso,
amoroso, maravilhoso, provedor, o Jirê, e ele deseja que nós sejamos mulheres prósperas, porque a prosperidade e a gente alcança, glorifica o nome dele e é sinal da aliança que a gente tem com Deus. Então, quero desejar a todos estiverem assistindo essa aula, não esqueça de dar uma curtida nessa aula para que o YouTube possa entregar para mais pessoas, de compartilhar e também de se inscrever no nosso canal. As minhas redes sociais, @prospere _missões, você pode também acompanhar lá e que Deus esteja te abençoando cada vez mais. Beijo! Foi muito bom estar com você em mais essa aula. Se tiver dúvida, manda no meu WhatsApp ou deixa aqui na descrição depois no chat e depois eu vou respondendo para vocês. Beijo, gente!